Teremos agora o primeiro painel do dia com o tema Navegando pela Privacidade em um Mundo Orientado a Dados, tratando a Exato. privacidade como um direito humano. Não é? E vocês também fazem parte dessa conversa. Enviem perguntas e comentários para os nossos debatedores. O espaço para tal está na sala de transmissão da TVD, na caixa ao lado do vídeo chamada comentário. A nossa equipe de jornalistas está sempre atenta para levar essas perguntas à mediadora do painel, a diretora do Security Leaders, Graça Sermu, que continua conosco aí, já preparadíssima para receber nossos convidados. Então, para este painel, nós convidamos o Business Development Manager Cloud da Fortinet, Alexandre Bonatti. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Graça. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazer novamente estar aqui. O prazer é nosso. Muito bem-vindo. Convidamos também o CISO do EGBank, Marcos Donner. Bom dia, Donner. Bom dia, Ângelo. Bom dia a todos os participantes do painel. Obrigado pelo convite mais uma vez e vai ser um privilégio debater esse tema com todos. Ótimo, obrigado nós. Convidamos também o DPO do Boa Vista, Paulo Yukio Watanabe Júnior. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Graça. Bom dia a todos aí. Obrigado pela oportunidade aí de falar mais uma vez com vocês aí. Nós que agradecemos. Prazer tê-lo conosco. Convidamos também o CISO da Sodexo, Júlio Padilha. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos. Agradeço também o convite aí novamente para participar desses eventos que são sempre construtivos para a gente também. Muito obrigado. E convidamos agora o CISO do Banco Ourinvest, Paulo Conduta Vilas Boas. Olá, Paulo, bom dia. Bem, o Paulo deve estar entrando daqui a pouquinho. Enquanto isso, então, Exato. peço a Graça para que faça o comando aí desse painel que vai deixar todo mundo com água na boca. Graça, é você, querida. Com certeza. Depois de uma abertura como a do Arthur, né? Trouxe aí dados muito importantes. Eu comecei esse nosso evento convocando as pessoas para fazer uma grande pensata, uma grande reflexão aí sobre 2021, e foi ótimo, né, porque o Arthur trouxe aí o cronograma da NPD, como é que a NPD vai trabalhar aí nesse período, e ele já deu aí para a gente, aí, como a gente fala no jornalismo, já deu lead, né, o pessoal já deve estar escrevendo aí, já deve estar trabalhando aí para sair com a manchete do portal. E eu quero agradecer mais uma vez. Bonatti, estamos de novo aqui, hein, Bonatti? A gente não sai daqui, TVD bombando, hein? Toda semana aí estamos juntos nesse tema. Agradecer ao Donner. Donner, que bom, hein? Sempre aqui na TVD. Padilha também com a gente. Paulo Yukio, muito bom. Excelente aqui esse grupo. Bem, pessoal, não tem outro assunto, né? Ainda bem que a gente aqui, jornalismo é assim, né? A gente vai mudando a pauta de acordo com os temas, e o Arthur aí na abertura mudou aqui totalmente a minha pauta, porque ele deu aqui, né, deixa eu até consultar aqui os meus alfarrábios, porque ele deu aqui o tema aqui do nosso painel, né, então ele falou aqui sobre o cronograma, e pelo que o Arthur falou, até o final do ano de 2020, a ANPD vai estar aí totalmente a postos, né? O regimento interno, segundo o Arthur, é a Bíblia da NPD. É só a partir desse regimento interno que ela começa a operar. Esse regimento interno, segundo ele, vai estar pronto até o final do ano. O corpo técnico, que são os 31 cargos que precisam compor a NPD, também é fundamental que esteja montado até o final do ano. E aí, nos próximos 2 meses, depois da virada do ano, precisa ter os atos normativos também prontos. Então, eu queria justamente começar por aí. Como é que vocês recebem essa agenda? O que vocês acham disso e o quanto vocês acham que é importante que tudo isso esteja pronto? Paulo, na sua opinião, como é que você recebe esse cronograma? Olha, Graça, eu recebo o cronograma até bem contente com as palavras do Arthur e esse cronograma que ele demonstrou agora. Eu acho que é extremamente essencial, né, que a gente tenha já esse regimento para dar o norte necessário para quem está se adequando, quem já se adequou, né, na LGPD.
principalmente para trazer também segurança jurídica para a gente, né? Porque a gente fica meio que, tá bom, a sanção é só com o ano que vem, com a NPD formada, fica essa indecisão, né, de quem vai, quem não vai. A gente tem alguns já dimensionados já para a Caixa, os cargos, e não tinha os demais, né, os 31. Então, assim, fico bem contente em saber que esse cronograma se fecha agora em 2020, principalmente com todas as cadeiras já preenchidas e esse regimento da NPD, até mesmo, assim, na fala do Arthur, né, que eu achei bem legal também, né, que a NPD, ela vai muito num viés de educação, né, vamos educar quem está trabalhando com isso, vamos ver quem está em cima da normativa, como é que está sendo o compliance disso tudo, ao invés de já penalizar, né? E garantindo sempre a livre iniciativa. Isso é extremamente importante, né, para as empresas que vivem dessa questão de dados pessoais, né? E até para trazer um pouco de conforto para quem que, né, tá falando, pô, mas essas pessoas são, né, detentoras de base de dados e tudo. A gente quer estar compliant, a gente quer fazer as coisas certas, né? A gente, inclusive, precisa dessas bases, né, que vem trazendo todo esse regimento, né, da privacidade dentro do Brasil, até mesmo para trazer o compliance e o conforto para todo mundo. Então, fiquei bem contente, tá, com essas notícias. Eu acho que, sim, extremamente necessárias e há tempo para a gente se adequar aqui. Perfeito. Júlio, o que você achou? E já avançando um pouquinho, né? Qual é a tua expectativa desses cargos? Ele também falou, a Daniela Hanson, que está com a gente também, fez uma pergunta bastante interessante sobre o perfil desses cargos, né? E ele respondeu que muitos desses cargos não tem como não ser, né, pessoas, né, comissionadas, né, com funções comissionadas, então são muitos desses cargos, na verdade, terão que ser pessoas do próprio governo, mas alguns desses cargos, né, poderão ser funções comissionadas, então poderão ser pessoas da iniciativa privada. O quanto você acha, além de comentar o cronograma, como você acha importante ter esse mix, né? Ter pessoas da iniciativa privada compondo essa comissão, né? Porque a gente percebe o quanto que a presença da iniciativa privada e do mercado é importante, porque teve uma pergunta anterior falando justamente o quanto que o governo parece que vive um mundo diferente, né? O quanto que o governo não está engajado nesse mundo da LGPD. Teve uma pergunta sobre isso que eu achei bastante pertinente, né? Eu acho que, bom, primeiramente o cronograma é uma expectativa que a gente tem há muito tempo, então vem sanar essas dúvidas todas que nós temos com a regulamentação. O setor privado, ele sofre muito com a falta de informação, então acho que a constituição da NPD traz luz para a gente, traz um monte de respostas, que a gente tem ainda muitas perguntas. A lei, ela é ampla, ela dá margem à interpretação com relação a prazos, a quando comunicar, como comunicar. Então, acho que esse auxílio vai ser importantíssimo. A parte de cargos comissionados, claro que qualquer agência do governo sempre vai existir, mas a participação do setor privado é fundamental, porque eles sabem as dores do setor privado, eles sabem as dores da indústria, do comércio, e como trabalhar com essas dores, porque não é uma questão simples, nunca foi, ninguém nunca achou que seria simples, mesmo na Europa, a GDPR ainda tem muita complexidade, tem muito trabalho a ser feito. Eu, por participar de uma empresa que tem uma matriz europeia, eu conversei com a DPO ontem, e a DPO global da empresa, e existe muitas dúvidas lá, então Exato. traz muita, até um pouco de alento para a gente, porque, né? Porque a gente fica desesperado, meu Deus, a LGPD, achando mas que é só aqui, né? Quando você vê que a DPO global também tem algumas dúvidas da GDPR, que já está tão constituída, então, então a gente não está tão longe. Eu acho que a gente tem que confiar bastante no que o Arthur falou ali, de que é parceria, é o conhecimento, a gente vai trabalhar junto. Não é uma entidade que está sendo criada para punir, mas é para construir um novo mundo, um novo ambiente que vai trazer luz para a gente.
Inclusive, Estados Unidos também conversei com o pessoal lá ontem, e a lei da Califórnia tende, eles me falaram que a lei da Califórnia tende a se expandir para os outros estados, a se tornar federal. Federal, né? Essa é uma tendência também. É muito bom, eu achei também, eu concordo. Eu achei que essa abertura, ele estava com a agenda super complicada, eu quase que fiz aquela mãozinha, falei, Arthur, é fundamental você abrir, porque você precisa trazer essas informações para poder dar o tom do Security Leaders, do primeiro dia, porque senão vai ficar faltando, vai ficar uma lacuna, né? Foi fundamental. Donner, o que você achou aí? Sempre trazendo mais um dado, né? Além do cronograma e da composição dos cargos, outra informação importante, que foi uma pergunta também da plateia, foi a questão da fiscalização, né? De como vai ser essa questão das sanções e da fiscalização, e o Arthur trouxe também essa informação, de que o objetivo, né, e muitas empresas de médio porte, de pequeno porte, estão muito preocupadas, né, com essa questão de quando entrarem em sanções, como é que vai ser a fiscalização, né, isso preocupa muito. E ele deixou claro aí que o objetivo não vai ser tão punitivo, mas sim muito mais de aumentar a maturidade, né, das empresas em relação à privacidade. Eu recebi com bastante satisfação essa fala do Sabah, porque, em primeiro lugar, se a gente já começar indo para um princípio punitivo e não de educação, de conscientização, a própria agência não vai ter condições de sancionar todas as instituições que não estiverem adequadas, e as empresas não vão ter capacidade, orçamento e governança para aprender com essa nova legislação e se adequar dentro desse novo modelo de responsabilidade legal. Então, eu fico bastante satisfeito em ouvir as palavras do Sabah, em falar não num caráter punitivo, mas sim num caráter educativo e de conscientização. Claro que, num primeiro momento, né, as instituições têm que aprender com esse cenário e evoluir. Eu sempre me coloco dentro da disciplina de cibersegurança, que é o que eu respondo dentro do banco. E eu já coloquei em alguns outros eventos que, dentro do banco, para a nossa realidade, a gente teve a iniciativa de dividir as responsabilidades de privacidade com cibersegurança, no sentido de termos mais estruturas responsáveis por essa disciplina, que ela não é uma disciplina de segurança da informação ou de cyber, mas ela é complementar. Eu, como CISO, eu me coloco hoje dos meus principais clientes internos dentro do banco, é o DPO, é a estrutura de compliance que responde como Data Protection Officer do banco, e muitos dos mecanismos, das ferramentas e de novos processos de segurança que a gente está estabelecendo de 2 anos para cá é para garantia de conformidade com a LGPD. Então, nós estamos aprendendo, nós estamos nos conscientizando, a gente já fez todo o nosso trabalho de casa de assessment e de agora adequação com aqueles critérios que a gente entende que não estamos adequados, e existem alguns critérios que toda e qualquer instituição, de qualquer natureza, ela não vai ter capacidade de se adequar por natureza do seu negócio, ela vai ter que ter justificativas com critérios bem estabelecidos para reportar a agência. Mas, enfim, é bastante promissor esse início, não de um caráter punitivo, não que eu queira eximir a responsabilidade do banco, que eu sei que os colegas do painel também não têm esse objetivo, mas se a gente começar com um caráter extremamente punitivo e orientado a multas e sanções das empresas, a gente tem uma tendência de começar com esse novo modelo de maturidade dentro do Brasil, de começar tendendo ao caos, né, e não à evolução de privacidade de dados pessoais, que é algo tão caro dentro da nossa sociedade. Com certeza. Bonatti, essas perguntas que chegaram, né, e demonstram esse nível de apreensão dos clientes, né, e eu não consegui, não houve tempo realmente, né, hábil para a gente trazer todas as perguntas, mas eu agora voltei aqui ao meu painel de perguntas, e as perguntas elas vão chegando mesmo, o Arthur já tinha partido, e as perguntas continuaram.
e muitas, né, relacionadas às sanções. Você está no termômetro do mercado, dos clientes, né? Os clientes, embora o Arthur, né, tenha deixado uma mensagem positiva, os clientes estão muito preocupados com as sanções. Por quê? Porque elas já estão acontecendo, embora as sanções nem tenham, né, entrado em vigor. Já teve os casos aí, Cirela, né, Público e outros, né? Então, assim, a punição, ela já está acontecendo. E os advogados de plantão já estão aí também atuando, né? Então, a punição, de fato, ela já acontece, né? Hoje nós teremos o Fabrício falando sobre isso, o Doneda falando sobre isso, os advogados vão estar aí ao longo do dia falando sobre o fato de que a entrada em vigor da lei já criou a jurisprudência. E isso já significa que as empresas já estão sendo punidas, né? Então, isso é a preocupação das empresas hoje. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse aspecto, né? Embora o Arthur Sabá tenha aberto, né, o nosso evento falando sobre isso, olhando 2021, né, que é a nossa agenda, né, hoje, o que você diria? Quer dizer, essa preocupação tem que estar na agenda das empresas para 2021. Se ainda não está, tem que estar, principalmente das empresas que ainda não criaram, não colocaram isso na agenda em 2021. Quer dizer, não vai dar para não ter isso depois do Réveillon. Isso é o que eu queria falar com você sobre isso. Você ainda vê clientes que não estão com isso na agenda em 2020? Ainda tem gente que vai virar o ano sem isso na agenda? Olha, Graça, infelizmente tem. E um ponto que tem bastante, e um ponto que é interessante, eu tenho visto no mercado muito essa questão da pequena e média empresa, ou seja, a pequena e média empresa com essa questão de sanção, punição, DPO e etc. Mas vale lembrar que essa pequena e média empresa, ela é diferente perante a LGPD, porque ela não é por número de funcionários, é diferente das demais leis. Por exemplo, o que é uma pequena e média empresa perante a LGPD? Nós podemos e temos várias startups que têm 5 funcionários e movimentam terabytes de dados. Isso é uma pequena ou média empresa? Esse conceito, hoje, depois da transformação digital, né, com fintechs e tudo isso, esse conceito está sendo revisto, né? O que é uma média empresa hoje no Brasil? Isso aí é um leque exatamente absurdo, né? Média empresa hoje tem que ser revisto isso, né? Não, e assim, eu vejo muito essa preocupação. Não, eu sou uma pequena empresa, eu tenho 5 funcionários, então eu não preciso me preocupar nesse momento. Isso não é verdade, porque, como você mesmo disse, essa questão da pequena e média empresa é diferente. Nós não estamos falando em número de funcionários, número de faturamento, nós não estamos falando de número de clientes, nós estamos falando de movimentação de dados, tratamento de dados. Exato. E como eu disse, startups hoje no Brasil, várias, que têm 2, 3 funcionários e movimentam terabytes de dados. Isso não é uma pequena e média empresa perante a LGPD. Então, todo mundo tem que, sim, estar preocupado. Infelizmente, eu ainda vejo muitas empresas nesse dilema, não, eu sou pequeno, vou deixar para os grandes vão ser punidos primeiro, e quando normalmente falam em grandes, eles estão falando em grandes redes sociais que movimentam dados, mas, mais uma vez, tem muita empresa que movimenta muito dado e são pequenas em faturamento. Então, eu acho que as empresas têm que mudar um pouquinho esse pensamento de pequena ou média, mudar um pouquinho esse conceito de que a LGPD não é para mim, é para o grande, porque senão nós, de fato, é claro que nesse primeiro momento nós temos aí um caráter muito mais educativo, mas o judiciário já funciona há muito tempo, perante outras leis. Nós temos Marco Civil da Internet, Código de Direito do Consumidor, Direito Penal e assim por diante. Então, assim, não é a questão puramente da ANPD ser instituída de fato que vai punir essas empresas. Nós já temos mecanismos para punir no judiciário. Então, tem que quebrar esse paradigma de pequena e média empresa. Todo mundo tem que estar adequado perante a lei. Perfeito. Agora eu queria passar para uma segunda rodada, deixar um pouco mais livre aí, não chamá-los, né, para o debate, mas sim deixá-los à vontade para aqueles que quiserem comentar. E olhando sobre essa questão da agenda para 2021, eu sei que esse tema, né, sobre a preocupação em relação a penalidades, ok, né, já falamos sobre o próprio cronograma da ANPD,
mas eu sei que vocês, cada um de vocês, tem a sua própria agenda, né? Então, olhando para 2021, eu queria que vocês comentassem o que em relação à própria LGPD e ao próprio cronograma, o que está na agenda de vocês, o que mais preocupa, o que para vocês está sendo o maior desafio, o que vocês estão colocando como mais importante. Deixa eu trazer um insight. Ontem nós tivemos uma manhã muito interessante. Nós temos um projeto com a Fortinet chamado Sala de Crise. Essa sala de crise sempre acontece junto com Security Leaders. Ontem nós antecipamos essa sala de crise, participaram 26, quase 30 líderes, foi muito legal, é um treinamento. E o interessante desse treinamento, o grande insight que nós recebemos, foram vários, mas o principal deles foi o quanto ainda as empresas têm dificuldade, né, em superposição de lideranças. Então, por exemplo, muitas vezes nas empresas ainda é um DPO que acumula o cargo com o CISO, muitas vezes ainda é um CISO que acumula o cargo com a segurança, muitas vezes ainda é uma área que ainda acumula o cargo para fazer a comunicação. Então, quando a gente simulou a crise, dividiu, precisava ter muito claro o que o CIO ia fazer, o que o CEO ia fazer, o que o CFO ia fazer, o que o DPO tinha que fazer, o que o CISO tinha que fazer. Essas funções precisavam ser assumidas muito rapidamente diante do vazamento. Então, a gente simula uma situação de vazamento e cada cargo desse, CIO, CEO, CFO, CISO, precisava assumir muito rapidamente a sua função. Nossa, em todos os grupos isso foi uma bateção de cabeça terrível, uma dificuldade muito grande, uma lentidão muito grande para cada um assumir rapidamente o seu papel e saber o que tinha que fazer diante daquele cenário de vazamento. Por quê? Porque a notícia não tinha vazado internamente, tinha vazado na mídia. A maioria ficou sabendo, a maioria dos líderes dos alguma coisa, ficaram sabendo pelo noticiário, pela mídia. Pronto, Graça parou de falar. Júlio Padilha, comentários. Vamos, eu quero comentar porque é um assunto que eu gosto de falar, inclusive anterior à LGPD, porque existe muitos estudos. Eu sempre fui um fã de uma aplicação de uma metodologia de CSIRT, que é o Computer Incident Security Incident Report, né? É o time que vai resolver um problema de segurança. E a Carnegie Mellon, ela tem é quase uma receita de bolo de como construir um CSIRT. E eu acho que isso daí tem muito a ver até como a gente pode trabalhar como uma analogia, um treinamento de incêndio. Tem que ser feito. A gente tem que ter os papéis bem definidos, quem que vai atuar, quando vai atuar, tem que ter área de comunicação, tem que ter alguém de técnico, tem que ter o CFO, tem que ter alguém de financeiro, de jurídico, todos envolvidos, e ter essas pessoas nominadas nesse documento. Então o CSIRT já falava isso há muito tempo atrás. Agora é só trazer à luz da LGPD. Quem mais tem que participar desse grupo de resolução de incidentes? E esse grupo de resolução de incidentes tem que se reunir de vez em quando para elaborar a estratégia de praticar, ou seja, é o treinamento de incêndio. A gente não é, eu sempre brinco, né? Não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Exato. E quando acontecer, você tem que estar preparado. Se você não treina, o Japão, a gente vê assim, né, quando acontece alguma catástrofe lá, infelizmente eles estão sujeitos a muitas catástrofes naturais, não vira um pandemônio, todo mundo sabe o que fazer, a hora que tem que fazer e entrar numa fila e pegar um... Então, o incidente de segurança, o incidente de vazamento de dados, ele tem que ser tratado dessa forma. Então, treinamento, definição de papéis e ter-se continuidade das pessoas se reunindo para quando acontecer, cada um saber qual é o seu papel e qual é a sua frente de ação. Isso seria, na sua opinião, a gente está falando aqui de dicas para 2021, quer dizer, isso se não tem essa sala de crise, digamos, ou esse modelo hoje, isso é uma bela dica para se montar isso para 2021, né? Ter esses papéis bem definidos, quem vai fazer o quê num caso de vazamento, porque o que a gente acompanhou agora, o que está acontecendo no governo, quer dizer, ninguém está livre de um ransomware parar como parou
uma empresa de governo parar uma empresa ainda nesse final de ano ou no ano que vem, né, Padilha? Isso é uma coisa que nenhuma empresa está livre disso, né? A gente está vendo isso acontecer e isso chegar no noticiário, como a gente acompanhou agora com o governo aí acontecendo, né? Exato. Eu vou deixar aberto agora para os colegas também comentar. Com certeza. Paulo? Bom, falando da agenda aí de 21, né, eu acho que, pelo menos aqui, eu vou continuar no meu trabalho de conscientização, que aí eu acho que entra toda essa questão, né, do como tratar os incidentes, como tratar o gerenciamento, né, principalmente do meu lado de privacidade. Aqui a gente teve uma estratégia de realmente nomear todos os responsáveis por cada item, né, então o CISO faz o CISO, o DPO faz o DPO, o CFO, não, a gente conseguiu não acumular muitas coisas dentro de cada caixa, que aí a gente consegue também trabalhar melhor numa situação de crise, né? Eu acho que a conscientização que eu falo não é nem para colaborador, mas é para a companhia em relação ao que a gente tem agora de cenário de privacidade, né? Seja ela uma resposta a incidente que eu tenho que comunicar aos meus clientes, seja ela uma resposta que eu tenho que fazer à autoridade, eu acho que todo mundo tem que estar muito bem instruído para poder atuar de forma correta, para não ser esse bate-cabeça igual você falou, né? Porque geralmente a gente encontra isso mesmo, né? Ah, mas era você que tinha que acionar. Não, por que eu tenho que acionar se é você que tem que tratar isso? Então, fica aquela meia bola dividida. Eu acho que é bem importante a gente estabelecer, né, esses papéis e responsabilidades, tratar o incidente de forma não responsiva no sentido assim, rápido, falar de qualquer jeito, analisa, veja a gravidade, qual que é a profundidade do incidente, de repente é só uma fumaça, nem é um fogo. Então, isso tudo conta muito nesses treinamentos até para tratamento de incidente, né? Acho que o Padilha falou muito bem, né? O time de comunicação e marketing tem que estar muito próximo da gente, né? Esses caras têm que estar auxiliando a gente nessa questão, inclusive de tratar com a mídia, né? Porque, é igual você falou, não vem uma notificação bonitinha lá dizendo, olha, talvez, possivelmente, olha, tem um incidente. Não, já vem logo. É um vazamento, você deixou seus dados do cliente vazar, é aquela coisa super pandemoníaca, né? Então, eu acho que a gente tendo um time de comunicação que consiga ajudar a gente até mesmo, peraí, meu amigo, não é isso aí, tá? Você não vai querer noticiar esse tipo de coisa porque não é verdade, né? Então, esse tipo de tratamento tem que ter também, porque, assim, como você mesmo disse, né, o governo foi alvo, as empresas são alvo. Então, e a mídia, desculpa, tá, Graça, tá generalizando, mas, assim, ela gosta de dar um tom muito mais forte do que é. Sim. E para a gente, empresa, restabelecer imagem depois de, tipo, algo ter saído na mídia, olha, foi um vazamento, e no final das contas não foi um vazamento, é muito difícil. Né? Reverter, então, né, você diz, né? Reverter é difícil, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, a preocupação nossa com a Agenda de 21 é continuar a conscientização nesse sentido, promover esse entendimento da alta liderança em relação a como que é o tratamento de incidente e assim, né, tentar estabelecer pontos de checagem do programa de privacidade. Né? A gente tem que colocar isso em linha, né? Virou rotina, né, já está valendo, já é lei, tem sanção, mesmo que seja só em agosto, mas outras legislações já regulam esse tipo de coisa. Então, as empresas agora têm que ter essa consciência de que está na lei, você encostou no dado, já está tratando. Né? Isso que o Bonatti falou, o conceito de pequeno e médio e grande, esquece, isso é para tipo, te traçar imposto, não é uma coisa que, né, você só é pequeno e médio e grande para receber o imposto, você paga. Agora, falando em tratamento de dados, você pode ter 2 funcionários tratando dados pessoais. Se vazou, você está dentro da LGPD, meu amigo, então não tem essa mais, né? Exato. A gente brinca aqui, né? Quem encostou no dado pessoal na LGPD, ele está. Então, assim, esse eu acho que é o consenso de todos aqui que a gente tem que levar. E acho que essa é a agenda que tem que ser para 21 aí. Com certeza. Mais alguma contribuição importante da Agenda 21, Donner? Muda para vocês o fato da sanção entrar em vigor em 2021? Vai gerar aí algum treinamento, alguma coisa especial em relação à LGPD para 2021 na agenda, Donner?
Sim, já tem uma série de endereçamentos em relação à capacitação das pessoas. É óbvio que o grande grupo de colegas, de colaboradores das empresas, esse tema não faz parte do dia a dia como faz para nós, que respondemos por segurança, ou pelos próprios DPOs, ou pelas áreas de riscos, de compliance, que já tratam esse tema de privacidade com uma forma jurídica e legal, como o Bonatti falou, né? Para quem é mercado financeiro, sigilo bancário é algo que é uma legislação que tem há mais de 20 anos. Então, já tem toda uma forma de pensar o dia a dia em relação à privacidade. Só que a LGPD vai muito além do sigilo bancário. Tem critérios que são muito mais rigorosos e mais específicos no que tange a tratamento de dados. O que dá para dizer que está na minha agenda, eu não vou responder pelo nosso DPO, embora a gente tenha um trabalho extremamente integrado, mas na agenda de cibersegurança, de segurança da informação, está muito alinhado com o que o Padilha falou e com o que o Paulo também falaram. A gente apoiar nesses modelos de conscientização em relação à privacidade, como o time de segurança da informação, os arquitetos do meu time, eles estão no dia a dia, junto com as construções de serviços, com as tribos e squads de desenvolvimento. Então, esses conceitos, e não só o conceito, mas a prática de segurança para o design, ela começa a passar, sim, também pelos nossos arquitetos, que tem que ajudar a traduzir, né? Acho que é algo bem claro, que na maioria das instituições, os escritórios de DPO não tem ainda não tem essa habilidade de transitar entre os times de tecnologia. É verdade. Isso a gente percebeu também no treinamento, viu? Bem pontuado, Donner, é verdade. E não é demérito, é algo que, para segurança da informação, que é uma disciplina que a gente já tenta e conscientiza e orienta e capacita há muito mais tempo, é mais simples. Com certeza. A LGPD é algo muito recente. Então, a gente tem que apoiar os nossos colegas de privacidade, que respondem por privacidade, nesse trânsito junto com as áreas de tecnologia, até que eles ganhem também esse traquejo para estar mais próximo e conseguir essas construções de privacidade por design, que nem a gente vem há tantos anos já fazendo, mas tentando aprimorar a segurança por design, que não é nada fácil, ainda mais nesse momento que a gente passa aí de jornada de transformação e de digitalização, que tudo que a gente fazia no modelo tradicional, a gente teve que reaprender e começar a construir de novo dentro de um modelo ágil, que é muito mais dinâmico, nuvem e etc. Muito bom. Excelente aqui as contribuições para a Agenda 21, já nesse primeiro painel. Muito boa contribuição, privacidade by design, a enfatizar aqui a comunicação, o marketing, a proximidade, as contribuições aqui estão excelentes. Eu vou trazer, para encerrar, porque já estamos aqui no finalzinho, uma pergunta também da Daniela Henson, que está desde o início aqui com a gente, para você, Bonatti. Ela diz o seguinte: estamos em uma fase muito significativa, onde a coleta, bem como a análise de dados, se traduz também em segurança, inclusive por questões de saúde nacional, né? Como balancear a necessidade de monitoramento e maior coleta? Porque nós estamos aqui, né, versus a privacidade, quer dizer, estamos no momento em que a gente precisa coletar, ao mesmo tempo a gente precisa proteger, né? Como é que balanceamos isso aí nesse momento tão importante? E isso é Agenda 21 também, né? Porque nós estamos vivendo um momento onde a gente precisa coletar, porque isso é uma questão, até como a Daniela colocou, de saúde nacional, e ao mesmo tempo também precisamos proteger cada vez mais. Isso é Agenda 21. Isso é interessante, Graça, porque muitos dos nossos clientes ainda, eles confundem LGPD com cibersegurança. Parece que está muito amarrado, e realmente está, porque a gente sabe que a LGPD tem uma abrangência muito maior, mas a questão do vazamento, a cibersegurança, ela tem um pilar muito forte aí dentro.
E a pergunta ela é muito interessante, porque, e também muita gente confunde a questão da restrição. Em nenhum momento a LGPD está restringindo o uso de dados. A coleta de dados, né? A coleta de dados. Então, assim, as empresas elas não vão deixar, a área de negócio não vão deixar de coletar dados. Isso é fundamental, o próprio Arthur disse isso, reforçou. Isso é fundamental para a sobrevivência da empresa. Se a gente olhar o business hoje, o mercado, ele sobrevive por conta de dados pessoais. Então, não existe uma forma de nós simplesmente restringirmos. O que nós vamos ter que fazer, de fato, é o que a gente já vem adotando na questão da cibersegurança há muito tempo, é controlar. Antigamente, na cibersegurança, a gente bloqueava, só que bloqueio é algo muito restritivo. Agora, não, a gente libera, mas controla. Então, tudo vai ser possível, sim, vai ser possível continuar coletando, tendo em vista uma preocupação com o controle de tudo que está sendo coletado. Então, não se preocupem com relação a essa restrição. Falando só um breve, rapidinho sobre essa questão de 2021 também, eu tenho visto muito, assim, resumindo muito o que os colegas falaram, são 3 grandes pontos que eu escuto muito das empresas. É a questão da priorização de orçamento para cibersegurança e privacidade. Isso em 2021 está muito forte, as empresas estão vendo a importância de ter orçamentos dedicados para essas linhas. E o segundo ponto que eu achei o mais interessante é trazer a área de tecnologia para próximo do board. E isso é um ponto que eu diria que a Covid, a LGPD, nos trouxe de uma grande vantagem para a área de tecnologia, que é aproximar, deixar de ser uma área de back-office e suporte para uma área estratégica. Então, esses 2 pontos aí estão muito altos para a agenda de 2021 também. Perfeito, excelente. Pessoal, agradecer aqui a nossa plateia, Alex Amorim aqui com a gente também, excelente evento, debate, só feras, muito bom. Obrigada, Alex, depois, mais tarde, você vai estar aqui com a gente também. Outros CISOs aqui nos acompanhando, mandando um grande abraço para vocês. Marcos Donner, grande abraço aqui dos CISOs para você, todos nos acompanhando. Paulo e o Kio, abraço também aqui dos CISOs para você. Padilha, abraços de todos aqui também. Bonatti, abraços aqui também da galera aqui da Fortinet, do pessoal que estava ontem também com a gente na sala de crise. Pessoal, grande abraço virtual para vocês, painel excelente. Foram boas as notícias, as dicas também sobre a Agenda 21 já começaram, anotem, hein? Vocês que estão nos acompanhando, vocês vão sair daqui 2 dias do Security Leaders com toda a estratégia 2021 prontas, eu falei. Nos acompanhem, continuem com a gente aqui na TVD, vai ser sensacional. Ok? Um abraço, gente, continue conosco, tem mais palestra, tem mais conteúdo, muito bom. Tchau, pessoal. Obrigado, desse painel, Graça. Muito bom, obrigada. Tchau, tchau. Ângela, com você, continua conosco, tchau. Obrigado, Graça, um abraço a todos vocês. Valeu.